Olá, estamos iniciando mais um programa, Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E hoje temos a honra de receber um nosso amigo aqui, o Fabrício Zambotto, que é o vice-diretor técnico da Abint e também o gerente de soluções ambientais da Macafé. Obrigado, Zambotto. Posso te chamar de Zambotto? Pode, por favor. Porque por ter atendido o nosso pedido, para a gente poder hoje conversar um pouco sobre as atividades da Abint. Eu sei que você tem algumas novidades aí. Isso. E vamos bater um papo sobre isso. Nós que agradecemos o convite do Momento Tecnologia, né, para poder trazer um pouquinho mais de novidade, poder trazer um pouquinho o que está acontecendo no mundo da engenharia moderna, aí, utilizando os geossintéticos. Legal, Fabrício. A primeira pergunta que a gente faz aqui é quase um chavão do nosso programa. Por que lá, no início, você escolheu engenharia? Bom, acho que tudo começou com aquele velho desenho da casinha, né, na escola ainda, né? A gente começa brincando de desenhar, né, e a gente descobre uma aptidão aí que é o desenho, né? A partir daí, procurei um colégio técnico, né, em Jundiaí, que era a cidade que eu residia na época. Comecei a desenvolver o trabalho na área de edificações e logo em seguida a engenharia. Ainda na época das edificações, comecei a fazer parte do grupo da Macafé, né, e desenvolver um trabalho por aí, e com isso a gente foi se apaixonando pelo bichinho da engenharia, né, a gente foi entrando na engenharia cada vez mais, fomos aprendendo e a gente segue aí por mais de 20 anos brincando assim, né? de fazer engenharia. Entrar na engenharia, né? Mas depois que a engenharia entrou em você. Exatamente, né? Aí você exatamente. pega mesmo aquilo lá e segue firme. Né? Então, é legal porque a gente, na nossa profissão, a gente tem muito a desenvolver e aprender. Né? Então, quase todos os nossos amigos entrevistados aqui, a gente percebe isso. Ele envereda mais por uma paixão e depois, lá dentro, ele começa realmente a entender e se especializar num determinado ponto. E o que levou você a ir para a Abint? A Abint, o que é especificamente? A Abint é uma associação brasileira das indústrias de não tecidos e tecidos técnicos, né? Dentro da Abint, nós temos um comitê chamado Comitê Técnico de Geossintéticos, porque a Abint conglomera várias empresas que produzem não tecidos e tecidos para as mais diversas aplicações. E como ela é uma associação muito focada no desenvolvimento técnico do mercado, nós temos alguns comitês. E esse comitê, que além da parte da Abint, nós também desenvolvemos um trabalho, ele tem um trabalho principal que é o fomento do conhecimento técnico para os engenheiros já atuantes, né? Ou seja, atualizar a engenharia, atualizar a tecnologia frente ao mercado que está ocorrendo no dia a dia. E isso foi um trabalho, foi um desafio que ele nasce na década de 80, mais ou menos, por outros profissionais que faziam parte dessas empresas, e a gente, lá atrás, começamos a seguir esses passos, fomos continuando, e hoje o comitê desenvolve um trabalho muito interessante, que são manuais de dimensionamento de geossintéticos, palestras, treinamentos, cursos. E isso a gente entende que é um pedacinho da nossa formação, da nossa engenharia, que a gente pode colaborar com a sociedade. Né? Legal. Então isso faz com que a gente, no dia a dia, esteja nesse desafio. Só dar uma explicada, principalmente para o nosso público. Nosso público é tão pessoas técnicas como pessoas que buscam as informações da tecnologia. Tá. Isso principalmente para contratar algum profissional, alguma coisa assim. Explica um pouquinho sobre o não tecido, né? Para eles poderem se localizar aonde você está atuando especificamente. Tá. Bom, o não tecido, ele é o primeiro produto da gama de geossintéticos, né, que hoje a gente usa em larga escala na engenharia moderna. O não tecido, ele é um feltro, basicamente, feito de fibras de poliéster ou polipropileno, tá, que tem a função em separar a água do solo.
muitas vezes utilizado em drenagens de muros de arrimos, drenagem de rodovias, até mesmo para isolamento acústico. Tem uma série de aplicações que esse material ele traz desempenho para a utilização na engenharia. E com o desenvolvimento, com o passar do tempo, esse geotêxtil, né, esse não tecido, ele começa a ganhar novas aplicações, novas solicitações de desempenho e começam a vir outros produtos que hoje nós chamamos geossintéticos. Tá? E o que são esses geossintéticos? Né? Se a gente puder já evoluir um pouquinho a mais. Né? Os geossintéticos eles são produtos sintéticos, ou seja, fabricados a partir de polímero, tá? Utilizado na geotecnia, né? Que é a parte da engenharia civil que cuida do solo, vamos falar assim. E então, geossintéticos, sintético utilizado no solo. Esses geossintéticos eles podem ser hoje aplicados desde uma proteção contra contaminação do solo, né? Como até mesmo para reforçar uma pista de um aeroporto, de pouso, melhorar as condições de pavimento, melhorar a drenagem. Né? Então, é um longo caminho que, com certeza, nós precisaríamos aqui, talvez, de uma semana de programa para ficar batendo um papo. Para poder explicar. Exatamente. Então, na verdade, para o nosso telespectador se situar, ele atua exatamente na separação do líquido do solo. Exatamente. Né? Porque se você faz um dreno, né, e é onde o solo começa a percolar lá para aquela situação estética, né, ele vai acabar entupindo. Isso. Então a gente utiliza esse material exatamente para filtrar essa situação, deixar o dreno por muito mais tempo funcionando. Né? Exatamente. Essa é a função. Aí você falou agora também que tem o sentido contrário. A proteção do solo também. Isso. Quer dizer, se você hoje tem alguma aplicação que você vai usar um produto que possa agredir o meio ambiente, então você também tem esse tecido protegendo o solo. Na verdade, o que nós temos nessa aplicação é um dos produtos da família de geossintéticos, que é um produto chamado geomembrana, né? Que é uma membrana em polietileno, também, então é um sintético, né? Que ela é utilizada hoje para impermeabilizar aterros sanitários, lagoas de estação de tratamento. Então, ele tem o papel de impermeabilizar, formar uma grande área impermeável, que toda aquela decomposição do lixo, ao ir para uma situação de tratamento, de esgoto e tudo mais, ele não infiltre no solo, ele seja conduzido para o local ideal, que é para dar o tratamento adequado. Quer dizer, você tira praticamente aquele chorume, ele sai por uma situação que não agrida o meio ambiente. Porque se a gente deixa aquele lixo, que é o antigo lixão que nós falávamos, né, disposto no solo diretamente, esse chorume, essa água que gera do lixo, ele infiltra no solo, contamina o lençol freático e vem para a gente depois em forma de água. Né? Porque né? é o ciclo da vida. E aí você tem custo mais caro de estação de tratamento, de água, você tem contaminação do solo local, você tem uma série de problemas. Ao passo que se você utiliza uma tecnologia como essa, que é uma membrana impermeável, nossos aterros da região, Ecosasco, enfim, todos esses que hoje tratam lixo aqui na região utilizam esses materiais. Né? Você impermeabiliza, deposita o lixo sobre ele. Dentro desse aterro, você tem um dreno feito de não tecido, com brita, né? Então você tem um envelopamento de brita com não tecido em volta, que todo o chorume é conduzido para dentro desse dreno e levado para uma estação de tratamento. Com isso, nós podemos garantir que nenhuma gota desse chorume vá para dentro do solo, permanecendo a área totalmente intacta. Quer dizer, você faz o aterro com a finalidade que ele tem, que é a decomposição do lixo, exatamente, né? Mas sem agredir o meio ambiente. Você retira esse chorume para um tratamento específico. Exatamente. Porque se você faz ele diretamente no solo, você está fazendo o aterro sanitário, mas está agredindo o solo. Exatamente. Isso é interessante. E aí você tem um ciclo de problemas que começam a gerar, né? Vetores, cheiro, uma série de problemas que hoje a gente percebe já uma redução muito grande desse tipo de problema, nesse tipo de obra de engenharia. Legal. Fabrício, por isso que eu falo assim, né? Quando a gente entra
numa atividade de engenharia, a gente entra praticamente sem muita informação. Isso. E essas informações a gente vai adquirindo com o passar do tempo e na aplicação que você está atuando. Isso. Então, a gente percebe claramente que você posiciona hoje uma atividade tecnológica com todas as informações, que às vezes o telespectador, o nosso colega, o engenheiro, o arquiteto, às vezes não tem. Isso. Né? A empresa, a BINT, ela faz cursos, ela promove eventos, ela promove seminários a respeito disso? Não? Sim, com certeza. Então, o que acontece? Os geossintéticos, né, eles são produtos que chegaram no Brasil aí nos anos, de maneira mais intensa, né? Eles são da década de 70, mas de forma muito mais usual nos anos de 1995, 2000, por ali. Né? E aí nós começamos a ter grandes obras utilizando geossintéticos. E a BINT, com uma certa frequência, tem uma programação de cursos e eventos, né, que tem esse objetivo de focar o fomento técnico. E aí nós dividimos esses cursos em etapas. Então, o profissional que tem interesse na área rodoviária, então, geossintéticos aplicado à rodovia. O profissional que tem interesse a tratamento de resíduos. Então, nós temos aí um curso ligado a essa parte. Nós devemos agora, em março ou abril, ainda por confirmar, fazer um curso de estudo de engenharia em São Paulo, exatamente sobre projetos de aterro sanitário. Então, qual que é o foco? O foco é passar para os profissionais já atuantes mais conhecimento no desenvolvimento desses projetos, no desenvolvimento dessa engenharia, para contratar um produto, contratar um serviço com desempenho, com boa qualidade, e que ele possa também otimizar o custo da obra dele da melhor forma possível. Então, é interessante exatamente focar aí, porque o profissional que nos assiste, ele às vezes precisa dessa informação e não sabe onde buscar. Né? Então, quer dizer, além de buscar na própria associação, na BINT, a BINT também oferece esses cursos para reciclagem profissional, eu falo. Exato. Né? Que é necessário, porque o engenheiro, o arquiteto, nós estamos sempre aprendendo. Isso. Outro dia eu estava lendo um artigo que, na medicina, o tinha acabado de se formar e já tinha coisas novas no primeiro ano. Exatamente. Praticamente que ele teria que voltar para aprender novas tecnologias. Imagina na nossa área de engenharia e de arquitetura também, de essa reciclagem. Né? Então, essas associações tecnológicas é que dão essa reciclagem para nós. Né? E isso é importante para todo mundo. Né? Esse trabalho, né, as empresas que fazem parte são empresas privadas que constituem essa associação e elas também fomentam esse mercado dia a dia. Né? Fomentam como? Na universidade, né? Preparando os novos alunos que estão chegando. Fazem palestras, fazem cursos, né? Tanto em momento de aula quanto semana de engenharia, que a gente sempre participa, organizando e tudo mais. E, além disso, nós temos um foco principal, que é o trabalho em levar o aluno, né, as empresas têm um trabalho de levar o aluno ao desafio de novas aplicações, de novos desafios, utilizando desempenho do geossintético. Né? Eu cito muito o termo geossintético, porque o termo desempenho, porque tudo na engenharia você precisa saber o desempenho. Quando você vai projetar uma obra em aço, você precisa saber o desempenho do aço. Com certeza. Para projetar em concreto, você precisa saber o desempenho do concreto. Os geossintéticos, você não pode só... especificação. Você não pode dizer, eu quero um não tecido. Não, eu quero um não tecido, mas qual o desempenho desse não tecido que eu estou comprando? Isso é importante. Fabrício, nós vamos dar uma paradinha no nosso intervalo e já retornamos, porque esse assunto é interessante para todos nós aí. Um minutinho. Olá, estamos retornando o nosso programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos daqui de Osasco. E quero lembrar a você, quem nos assiste, telespectador, na hora de contratar um profissional da área, tanto da engenharia como da arquitetura, exigir dele o ART. O ART é a garantia e a segurança daquilo que você está contratando. Tá? E o nosso profissional, na hora de preencher o ART, lá no campo 7, mencione lá a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco,
mencionando Osasco, vai aparecer o número 038. Clique lá, você vai estar nos ajudando e esse recurso fatalmente estará voltando para você. Tá? Agora, retornando aqui ao Fabrício, vamos continuar da onde a gente parou, que era a respeito exatamente daquilo que a BINT oferece ao profissional, no sentido de se reciclar e de ter novas informações tecnológicas. Então, você falava que existem cursos diversificados para cada setor. É lógico, porque aí cada profissional vai estar setorizado e aí vai buscar alguma coisa específica, né? Exatamente. Então, você estava falando da possibilidade da transportes, né? Ambiental. Né? Drenagens urbanas, né? Drenagens prediais, ou até mesmo como que funcionam as tecnologias de fabricação do próprio não-tecido. Legal, legal. Né? A gente tem esse trabalho também. Além que hoje existe nas livrarias um manual brasileiro de geossintéticos, é a única obra hoje focada em todos os geossintéticos que nós temos. É um conglomerado com os maiores especialistas do mercado, são todos professores das universidades, um compilado disso, onde o profissional pode encontrar passo a passo como dimensionar um projeto utilizando os geossintéticos. Então, isso também é uma ferramenta que a BINT hoje disponibiliza ao mercado, além, é claro, de no nosso site encontrar casos de obras, alguns manuais, algumas bibliografias bastante interessantes que pode auxiliar no dia a dia do profissional engenheiro. E o telespectador que precisa contratar um serviço de geotecnia, um serviço utilizando geossintéticos e precisar do apoio da BINT, ela vai sempre estar à disposição para poder recomendar aí profissionais devidamente registrados e que recolham sua RT, como você havia comentado. Só para você, a www.abint.org.br. Vai sair aí na logotipia. E ela fica aqui na Avenida Faria Lima. Isso, na verdade nós mudamos recentemente, tá? Nós estamos na Marquês de Itu, não deu nem tempo da gente atualizar o nosso endereço, peço desculpa, mas nós estamos na Marquês de Itu hoje, né? Muito fácil de acessar, mas o nosso telefone também, site, e-mail, estamos à disposição. Esses cursos são dados na sede, não? Alguns deles são dados na sede. Alguns deles são dados regionalmente, então para chegar no profissional do Pará, para chegar no profissional de Goiás, enfim. Outros são feitos através de universidades, então dentro das universidades. E também a gente tem um modelo, que são aí alguns eventos mais internacionais que nós organizamos, que é esse, por exemplo, de março, abril, que nós vamos ter, que aí nós vamos para uma área mais aberta. Normalmente a gente utiliza o Instituto de Engenharia em São Paulo. As associações, a nossa inclusive, estamos com a sede aí praticamente finalizada e pré-inaugural, né? Vai ter um espaço exatamente para esse tipo de curso. Acho que seria extremamente Não, com certeza, havendo a demanda de interesse, aí a gente tem essa finalidade e está disponível também para a gente poder promover esse tipo de informação tecnológica. Essa é uma pauta que nós temos total interesse, né? Assim, nós engenheiros precisamos nos atualizar. Com certeza. O Geossintéticos é uma linha que está sendo inovada a cada dia, né? Como uma medicina, a cada momento está sendo inovado, então assim, a gente precisa realmente nós estávamos exatamente falando dessa setorização e você me explicou algumas coisas diferenciais entre um tipo de utilização. Eu queria que você desse mais uma explanada aí para a gente poder elucidar. Vamos lá. Os geossintéticos, eles são divididos em algumas etapas, né? Então a gente começa primeiro com o não tecido, que ele é simplesmente um feltro feito de polipropileno ou poliéster, que tem o papel de separar água e solo, principalmente num sistema de drenagem. Além disso, também proteção mecânica, outras aplicações, mas ele é um material bastante simples. Se eu associo esse material a um outro geossintético, como por exemplo uma rede, né, uma malha em polietileno ou em polipropileno também, nós chamamos de gel composto. Aí esse material ele tem o papel o quê? De substituir inclusive a brita de um sistema drenante. Você cria um filtro com o não tecido, mais essa rede
substituindo a brita, que nós chamamos hoje no mercado de geocomposto drenante. O que ele traz para a engenharia? Ele traz, além do papel da filtração, você não ter a necessidade de extrair pedra como recurso natural. Quer dizer, e utilizar na obra. O próprio dreno seria feito com esse material? Todo material sintético. Então, imagina, você vai ter um jardim suspenso na sua casa. Sim. Né? Aí você vai procurar um engenheiro, o engenheiro fala, temos que fazer um dreno de brita, mas isso vai pesar muito, a tua laje pode não suportar. Exato. Né? Hoje, nós sabemos já que é possível. Né? Você consegue, é possível reduzir o peso sobre essa laje utilizando um dreno sintético, que é muito mais leve. E hoje está muito em voga também os jardins verticais. Exatamente. Né? E de repente está todo mundo querendo colocar jardim vertical. Vamos ver se realmente suporta. Exatamente. E um fato interessante, você citou, né? A gente vê alguns jardins verticais hoje espalhados pela cidade e ele é feito com esses que estão nos edifícios, nas avenidas aí, né? Na 23 e tudo mais, de Maio, em São Paulo, hoje são feitos através de não tecidos. Certo. A própria estrutura e os vasinhos são feitos através de um não tecido. Ele recebe a água, drena. Sem prejudicar a estrutura na qual ele está. E sem perder o solo que está ali alimentando a planta. Interessante. Né? Aí, depois dessa parte, então nesses dois produtos nós tratamos a questão da água, separar a água do solo. Né? Mas é muito comum, principalmente na nossa região também, nós encontrarmos solos que nós chamamos de baixa capacidade de suporte, que são as turfas, né? Que é aquele solo que... Que, aliás, o centro aqui de Osasco é um campo enorme de turfa. Principalmente pelas áreas mais baixas, Isso, né? É muito comum, né? Então, assim, nós temos o que nós chamamos de solos moles, né? Hoje existem congressos específicos para as soluções de geotecnia em solos moles, utilizando geossintéticos. E aí nós vamos para uma linha que nós chamamos de geogrelhas. Então, são sintéticos, também de poliéster ou polipropileno, que são tecidos em forma de malha, que são aplicados em camadas entre ou sobre esse solo mole, ou retirando o solo mole e vindo recompondo, né, essa estrutura do solo, deixando ele com muito mais resistência, com muito mais suporte à carga que vai ser colocada. É muito utilizado em novas rodovias. É muito comum a gente pegar uma rodovia antiga e perceber que ela é um tanto quanto desconfortável, né? Você sobe e desce, né? Termina aí a viagem... Ela altera o grade. Altera o grade, exatamente. Né? E uma geogrelha como essa, ele tem o papel de estabilizar a estrutura sobre aquele solo de baixa capacidade de suporte. Né? Eu costumo usar o exemplo de uma prancha de surf. Né? Você tem uma prancha sobre uma água, ela distribui a tensão, né? Distribui a carga do corpo sobre a água. A geogrelha tem isso, tem a responsabilidade de distribuir as tensões sobre aquele solo mole, e se você colocasse alguma coisa ali, ele ia afundar. Entendi, ótimo isso aí. Então, essa é outra gama. Saindo disso, vamos lá, tiramos a água do solo, deixamos ele reforçado, aí a gente precisa proteger esse solo. Né? Esse solo, para a gente proteger ele, a gente vem para as geomembranas que eu havia comentado antes, ou seja, eu impermeabilizo esse solo, né? Faço essas mantas, elas normalmente vêm com largura de 5 a 7 metros de largura, são emendas totalmente testadas, com tecnologia e tudo mais de aplicação, e depois disso ela se torna uma grande bacia, né, uma grande lagoa, onde eu posso colocar tanto água potável, hoje muito utilizado para irrigação de agronegócio, para não se perder água no solo, né, como também para impermeabilizar canais de irrigação ou canais municipais também, né, ou até mesmo para você reter o lixo, né, reter o chorume ali e não contaminar o solo. Então aí você cuida do teu solo e cuida do teu elemento ali, a água também, não deixando essa água ir embora. Um dos dois você pode ter esse papel. Passando da geomembrana, nós vamos para a linha de geomantas, né, geocélulas, enfim, outros geossintéticos, também veja que são vários nomes, né? Não dá para a gente passaria o dia explicando aqui, que são sintéticos aplicados para não ocorrer erosão nos taludes. É muito comum a gente na rodovia perceber, nós estamos aqui na Castelo, por exemplo, aí você pode olhar no talude e você vê um problema de erosão sobre o talude, aquele solo indo embora com a ação da água. Então, hoje existem geossintéticos que aplicados sobre o teu terreno,
No momento que você faz a obra de engenharia, que faz o montando, corte do solo, cortando você o solo. aplica e a vegetação desenvolve nesse emaranhado e você tem uma proteção. A própria vegetação vai ser o tirante para poder Vai ser segurar, exatamente. Então, sem danificar a membrana. exatamente, sem danificar. O material ele nasce no meio, fica todo enraizado. Né? As empresas hoje já disponibilizam, inclusive em cores verdes, que facilitam aí a aparência no tempo zero da obra, já está com o talo de verde. E em semanas você tem o desenvolvimento da vegetação e sem perder a vegetação, porque é muito comum, quando a planta é nova, ela tem uma raiz pequena. Isso. A gente tem chuvas imensas, né? Assim, chuvas intensas aqui na nossa região. E levar a vegetação até com a raiz pequena, ou ainda quando a semente não se desenvolveu. Com uma solução como essa, você não deixa isso acontecer. Você está salvando a atividade que ela foi aplicada. Isso, exatamente. Muito interessante. E você vê como a tecnologia vem avançando cada vez mais e nos trazendo essas informações. Isso. Eu sei que nós temos muito ainda para explicar e para poder falar, mas o nosso programa está chegando ao fim. Pô, que pena. Não, eu falei para você, a gente começa a bater um papo, né, a coisa fica tão complexa e tão interessante. Sim. Que você vai voltar, nós vamos armar um compromisso de você voltar para continuar ainda a explicar esses detalhes, porque com certeza tem muita coisa ainda a ser definida. Sim. E foi de muito valor nosso bate-papo, porque eu acho que o nosso telespectador ficou sabendo de muitas novidades que tem no mercado. E aí eu vou deixar agora para você fazer as suas considerações finais e falar especificamente da BINT, como que a gente procura vocês. Eu acho que o principal ponto, né, que eu gostaria de ressaltar é que os geossintéticos, além dele trazer hoje o desempenho e o uso exclusivo na hora de você estar fazendo uma obra de geotecnia, é importante que o profissional também faça toda a avaliação da cadeia do quanto esse geossintético traz de economia ao utilizar para uma obra. Né? Nós estávamos usando o exemplo do jardim suspenso. Né? Se você reduz a carga sobre a laje, você reduz o uso de aço, reduz o uso de concreto, toda a tua obra fica mais barata. O sistema todinho fica muito mais econômico. Então, o geossintético ele tem essa característica, né, de trazer leveza para a obra com desempenho. Né? E muito cuidado na hora de adquirir hoje esses geossintéticos buscando qualidade. A BINT é uma associação totalmente focada nessa parte técnica e nós estamos disponíveis através do site da BINT, né, abint.org.br ou do telefone 30 32 30 15, ok? De novo. 30 32 30 15. É isso aí. Tá joia? Obrigado, Fabrício, por ter nos atendido. Obrigado a você por ter nos ouvido e assistido. E até a próxima. Obrigado. É isso aí.